Oi, tudo bem? Aqui é a Vit e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse potita de pelúcia que ficou a coisa mais fofa do mundo e ele ficou bem grandão. Esse potita ficou com 31 centímetros de comprimento e 24 centímetros de altura. Eu utilizei o fio Amigo Love Pelúcia e você pode estar usando o fio que você quiser, tá? Quanto mais fino o fio, menor ele vai ficar. Então, agora vamos para o tutorial. Vou deixar a lista de materiais nos próximos takes, tá? Como eu falei, você pode usar o fio que você quiser, que não tem problema. Mas, quanto menor o fio, menor vai ficar o seu potita. Como eu falei, eu tô usando o fio Amigo Love Pelúcia, que é um fio bem grosso, tá? Cada novelo vem com 90 metros e... Como eu falei, você pode estar usando o fio que você quiser. Aqui o tex dele é de 833 e pede para usar a agulha 5, tá? Eu, se eu não me engano, usei a agulha 4, porque eu prefiro agulhas menores, tá? Então, a gente vai começar agora pelo corpinho e vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Lembrando que esse fio é bem ruim na hora de puxar o anel mágico. Então, faz os pontos do anel mágico bem frouxo para você puxar e não arrebentar o fio, tá? Ele arrebenta muito fácil no anel mágico, então faz esses pontos bem frouxinhos, porque quando você puxar não corre o risco de quebrar o fio. Agora é só fechar o anel mágico com cuidado para não quebrar o fio, né? E na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos e vamos ficar com 12 pontos baixos no final. Lembra sempre de marcar o primeiro ponto que você faz em toda a carreira, para você não se perder, principalmente nesse fio, que ele é mais difícil de enxergar os pontos, né? Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na sexta carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na sétima carreira, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 8, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 48 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 9, vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 54 pontos baixos no final dessa carreira.
Pronto, agora que a gente já fez até a carreira 9, agora a gente vai descer carreiras retas, tá? Então, a gente vai fazer da carreira 10 até a carreira 21 apenas de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Já fiz aqui até a carreira 21, tá? E agora, na carreira 22, a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 48 pontos baixos no final. Agora, a gente vai fazer mais algumas carreiras retas, tá? Então, a gente vai fazer da carreira 23 até a carreira 27, apenas de ponto sobre ponto, repetindo os 48 pontos baixos. Já fiz aqui até a minha carreira 27 e agora a gente precisa colocar os olhos, tá? Para isso, eu vou estar utilizando o feltro e vou marcar no feltro um círculo, né? Usei a tampinha aqui da Termolina para marcar o tamanho que eu queria e eu vou cortar em volta, tá? Pra gente fazer o branco do olho. E agora aqui no meio, vou dobrar ele assim ao meio e vou fazer um cortezinho para poder encaixar o olho na peça. Então, é só fazer um cortezinho ali, tá? E coloca o olho. O olho que eu tô usando é de 20 milímetros. E é só encaixar ali no meio. Aí, você tenta deixar uma lateral assim, com mais branquinho do que a outra, tá? E faz isso nos dois olhos. E agora aqui é só você contar até a carreira 8 e 9 ali, e você vai encaixar os olhos entre elas com mais ou menos ali 12 pontos de distância um do outro, tá? Então, eu vou deixar essa partezinha aqui que o branco ficou maior pra baixo, tá? Então, eu vou deixar aqui essa partezinha pra baixo e fazer a mesma coisa do outro lado, tá vendo? E assim que você colocar, é só colocar a trava por dentro pro olho não soltar, tá? E fica assim, super fofinho já. Agora, na carreira 28, a gente vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 42 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 29, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos no final dessa carreira.
Agora, na carreira 30, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos no final dessa carreira. Na carreira 31, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos no final dessa carreira. Agora aqui, antes da gente continuar, vou colocar enchimento no corpinho, tá? Então, pega aí bastante enchimento e preenche esse corpinho até ele ficar bem fofinho, bem cheio, tá? Então, vai colocando enchimento, tentando deixar ele o mais redondinho possível. E agora, na carreira 32, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 33, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos no final dessa carreira. E aqui, antes de prosseguir novamente, a gente coloca mais enchimento para deixar ele bem redondinho no fundo também. E agora que eu já terminei de colocar o enchimento, é só fechar a última carreira fazendo aí 4 diminuições. Agora é só cortar o fio, deixando um fiozinho pra gente poder arrematar o anel mágico invertido. Então, é só pegar a agulha de tapeçaria e arrematar o fio. Agora, vamos fazer o nariz com o mesmo fio laranja. A gente vai fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico.
Agora é só fechar o anel com bastante cuidado pro fio não quebrar. E na segunda carreira a gente vai fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos no final dessa carreira. E agora, na terceira carreira, a gente só repete os 12 pontos baixos, tá? Sem aumentar e sem diminuir. Quando terminar essa terceira carreira, corta deixando o fio para costurar. A gente precisa fazer 2 peças dessas iguais. Agora vamos começar a fazer as patas traseiras, tá? Então, vamos começar aqui com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira a gente vai fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Na carreira 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos no final dessa carreira. Na carreira 4, vamos apenas repetir os 18 pontos baixos da carreira anterior. Então, vamos fazer 18 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Na carreira 5, vamos fazer 3 pontos baixos, 6 diminuições e 3 pontos baixos novamente, e vamos ficar com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 6 e 7, vamos apenas repetir os pontos baixos, ficando com 12 pontos baixos em cada carreira. Na carreira 8, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos no final dessa carreira. Na carreira 9, vamos apenas repetir esses 18 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Na carreira 10, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos no final dessa carreira.
Agora, na carreira 11, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos no final dessa carreira. Já fiz aqui até a carreira 11, e agora que vem a diferença entre as pernas, tá? Uma perna é a direita e outra é a esquerda, então a gente precisa fazer uma que vá para um lado e a outra que vá para o outro. Então aqui eu vou fazer uma corrente, vou virar e fazer 15 pontos baixos. Então essa vai ser a minha carreira 12, tá? Vira, faz uma corrente e faz 15 pontos baixos. Já terminei aqui, e agora na carreira 13 é a mesma coisa. Eu vou fazer uma corrente, virar e fazer 15 pontos baixos, tá? E na carreira 14 você vai fazer a mesma coisa, vai fazer uma corrente, virar e fazer 15 pontos baixos. Então a carreira 13 e 14 são iguais. Já fiz aqui até a minha carreira 14, e agora é só a gente cortar deixando um fiozinho pra costurar. Vou fazer uma corrente aqui só pra arrematar. Corta deixando bastante fio pra gente poder costurar depois no corpinho. Então, essa foi a perna direita. Pra perna esquerda, você vai repetir igual até a carreira 11, tá? Então, eu já fiz aqui até a carreira 11, normal, igual. E agora, na carreira 12, a gente vai caminhar ali 15 pontos baixos, tá? Então, eu marquei ali e vou caminhar 15 pontos baixos pra frente. Agora, faz uma corrente, sobe, e a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Fazer a carreira 13 e 14 com 15 pontos baixos. Então, é só subir, virar, né, e fazer os pontos baixos. Então, já finalizei aqui a perninha direita e esquerda. E agora, vamos fazer as patas dianteiras. Para as patas dianteiras, a gente vai fazer igual até a carreira 10 das patas traseiras, tá? Então, aqui na carreira 11, eu vou seguir fazendo 13 pontos baixos aqui pra frente. Agora é só fazer uma corrente, virar e vou fazer mais 13 pontos baixos, tá? Então, a carreira 12 e 13 vai ser de 13 pontos baixos. Você faz uma corrente e vira no final. Então, terminei aqui, vou fazer uma corrente pra finalizar e corta deixando o fio pra gente costurar. E esse é o bracinho esquerdo, tá? Pro direito, você vai repetir até a carreira 10 novamente, tá? E agora, a gente vai fazer aquela parte pro outro lado. Então, fiz aqui até a carreira 10, vou fazer uma corrente, virar o trabalho e vou fazer 13 pontos baixos.
Chegando no final, só fazer uma corrente e virar e fazer novamente a carreira 12 e 13 com 13 pontos baixos cada uma, virando no final, tá bom? Então, já terminei aqui também os meus bracinhos esquerdo e direito. E agora já tô aqui com todas as peças finalizadas e a gente precisa colocar enchimento nessas peças, tá bom? Então, você vem ali com o enchimento e vai preenchendo o fundo de cada patinha. Então, agora a gente vai fazer a costura do nariz ali no roxinho dele, tá? Então, centraliza ali no roxinho, deixando com um dedo de distância de cada olhinho, tá? Então, posiciona ali com o alfinete e vem com a agulha de tapeçaria e vai costurando. Então, agora sem segredo nenhum, é só passar um ponto no rostinho, passa um no nariz, um no rosto, um no nariz, até você circular tudo. E antes de você fechar, coloca um pouquinho de enchimento dentro do nariz. Agora, vamos fazer a lâmina. Para a lâmina, eu vou estar utilizando fio cinza e vou começar fazendo 10 correntes. Fiz aqui as 10 correntes e agora eu vou voltar a partir da segunda fazendo 8 pontos baixos. E agora, aqui no último ponto, eu vou fazer um aumento triplo, ou seja, eu vou colocar 3 pontos dentro de um só, tá bom? E agora, eu vou continuar do outro lado da corrente, fazendo mais 9 pontos baixos. Já finalizei aqui e agora eu vou fazer uma corrente e virar meu trabalho. E agora eu vou fazer 9 pontos baixos. Então, essa primeira corrente que a gente fez já conta como um ponto, então a gente vai fazer mais 8 pontos baixos. Já fiz aqui e agora vamos fazer 3 aumentos seguidos, tá? Então, faz o primeiro aumento, depois outro aumento e depois mais um aumento. E no outro lado da peça, vamos fazer mais 8 pontos baixos até o final.
Eu vou arrematar esse fiozinho aqui, que é do começo, então vou passar um pouquinho de cola só e colar ele ali e cortar o excesso, tá? E agora vamos continuar para a carreira 3. Eu vou fazer uma corrente, virar meu trabalho, fazendo 8 pontos baixos agora. E agora eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 3 vezes seguidas. E agora eu vou fazer mais 9 pontos baixos até o final da peça. E agora aqui chegando no final, vou fazer uma corrente para arrematar e vou cortar deixando o fio pra gente poder costurar no rostinho dele depois. E agora vamos fazer as serras, tá? Então eu vou inserir o fio preto ali no cantinho e vou fazer um ponto baixo ali, tá? No próximo eu vou fazer um ponto baixo também, subir 2 correntes e fazer um ponto picô, que é aquele que você pega e passa por dentro do ponto baixo e fecha com ponto baixíssimo. E vou fazer agora mais um ponto baixo, mais outro ponto baixo e novamente um ponto picô, tá? Então, você vai ficar repetindo esse processo de fazer 2 pontos baixos e um ponto picô no segundo até o final. Já finalizei aqui as minhas lâminas e agora é só cortar o fio e fazer o arremate, tá? Então, eu pegar a agulha de tapeçaria, arrematar e colar todos os fiozinhos para eles não saírem do lugar. Aqui agora eu vou encaixar as perninhas, tá? Você vai ver que elas têm um encaixe perfeito no corpo, cada um do seu lado. Então, é só você encaixar ali com o alfinete pra gente poder fazer a costura mais tarde. Então, vai encaixando ali e vendo se elas estão na mesma proporção, tá? Na mesma altura, sempre na mesma direção, pra não ficar torto. E pra costurar não tem segredo, você vai fazer igual o nariz, você vai passar um ponto no corpo, um ponto na perna, um ponto no corpo, um ponto na perna, tá? E sempre lembrando de costurar com a ajuda do alfinete pra não sair do lugar e você não perder a posição correta dos membros. E, gente, sem segredo, só ir costurando, assim, todas as patinhas, tá? Eu sei que tá um pouco difícil de enxergar a costura, mas é que esse bichinho ficou muito grande e meu espaço de gravação é muito pequeno, então ficou meio apertadinho, mas eu fiz o melhor pra vocês conseguirem enxergar, tá? Então, é só ir passando ali a agulha na perninha e no corpinho, tá? Sem segredo, vai passando de um lado pro outro até você ver que tá preso, tá? E antes de finalizar a costura, coloca enchimento ali pra preencher o que ficou faltando.
E agora vamos colocar a lâmina no lugar certo, tá? No rostinho. Então, eu vou colocar aqui no centro, no meio das bolinhas do nariz, tá? E vou alfinetar aqui e costurar agora, tá? Então, alfineta pra não sair do lugar. E antes de costurar, confere se tá tudo retinho, tudo certinho, tá? Pra você não costurar ele torto. Então, agora, sem segredo, é só costurar também, passando o fio na lâmina e no corpinho, tá? Como eu falei antes, tá um pouco difícil de enxergar, mas dá pra ter uma noção. E no meu potito, eu quis fazer uma linguinha nele, tá? Eu fiz uma linguinha de feltro mesmo, cortando assim, colando. Aqui foi só um exemplo, tá? Eu fiz uma vermelha. E agora vamos fazer as alças do potita, tá? Então, eu vou começar pela alça maior, fazendo 35 correntes com o fio marrom. Já fiz aqui as minhas correntes, e agora, a partir da segunda corrente, eu vou voltar fazendo 34 meio pontos altos. Já fiz aqui os meus pontos meio altos, e agora eu vou cortar, deixando bastante fio pra poder costurar, porque essa parte a gente precisa de bastante fio, tá? E agora, com o arame, eu vou medir aqui o tamanho dessa alça, né? E deixar sobrar um pouco pra cada lado. Então, agora é só posicionar o arame no meio da alça, que a gente vai fechar ela, dobrando ela ao meio e costurando de um lado pro outro, tá? E o arame tem que estar no meio pra facilitar o processo depois, porque se você costurar e depois passar o arame, ele vai ficar prendendo no fio e é um saco. Então, agora, sem segredo, você vai passando a costura de um lado pro outro, tá? Eu vou passando sempre na mesma direção, porque é mais fácil do que você ficar indo, passando de lá e pra cá. Então, vai passando tudo na mesma direção, não tem problema. E
vai fazendo isso até o final, tá? E não corta, não arremata esse fio, porque a gente vai precisar dele pra poder costurar no corpinho do potita. E agora a calça pronta, é só dobrar ela no formato da alça mesmo, tá? O arame serve justamente pra gente dobrar ela e fazer o formato da alça. Então, dobra aí os cantinhos, tá? E ela vai ficar mais ou menos assim. E agora, sem segredo, é só posicionar ali no meio do corpinho, a alça, né? Então, você coloca o arame que sobrou nos cantinhos por dentro do corpinho e alfineta a alça ali no corpo pra gente fazer a costura. Então, agora é só costurar, você vai pegar uns pontinhos ali, tenta deixar as costuras mais escondidas possíveis pra não ficar feio, tá? Então, passa ali a costura e depois que você terminar de um lado, joga o fio pro outro lado e faz a costura também. Agora, pra alça menor, eu fiz aqui 21 correntes e vou voltar fazendo 20 meio pontos altos. E agora eu vou fazer o mesmo esquema de antes, colocar o arame e costurar de um lado pro outro, tá? Fechando ali com o arame no meio. E agora é só finalizar deixando a alça no formato dela, né? Dobrando ela ali. Agora, vamos fazer o rabo antes da gente costurar a alça de trás, pra ficar mais fácil depois, tá? Então, eu vou fazer aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Gente, na hora que eu tava gravando não vi, mas ficou uma sujeirinha ali no canto da tela, mas ignora, tá? Só finge que ela não existe.
Agora é só fechar o anel e na segunda carreira a gente vai repetir esses 6 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Agora, na terceira carreira, eu vou fazer 6 aumentos, tá? Então, vai ser um aumento para cada ponto de base e vou ficar com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na quarta carreira, a gente só vai repetir esses 12 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Agora, na quinta carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos no final dessa carreira. Chegando aqui no final, vou fazer um ponto baixíssimo e agora eu vou cortar deixando o fio para costurar também. Aqui, como vocês podem ver, eu tinha costurado a alça de trás, mas eu costurei ela errada, tá? Então, depois eu vou tirar e costurar de novo, tá? Então, deixa pra costurar depois que você costurar o rabinho. Então, eu vou posicionar aqui o rabinho na parte de trás, tá? Um pouco acima do anel mágico ali que tá fechado, tá vendo? Então, eu vou costurar ela toda, passando um ponto no corpo, um ponto no rabinho. E antes de finalizar a costura, coloca enchimento. E agora, a gente vai fazer o gatilho do rabinho, tá? Então, eu vou fazer aqui 17 correntes com fio preto. E agora, voltando a partir da segunda corrente, a gente vai fazer 16 pontos baixos.
Agora eu vou cortar aqui, deixando o fio pra costurar também, tá? E a gente vai fazer o mesmo esquema das alças. Vou cortar um arame e colocar por dentro, dobrar ao meio e fechar a peça. Aqui em uma das pontas eu vou passar um pouco de cola, tá? E colocar o crochê por cima dessa cola que eu passei pra cortar esse arame, tá? Porque essa parte a gente não vai precisar, a gente vai precisar só de um lado que esteja exposto. Então, agora eu vou cortar ali e deixar secando. E agora a gente tem que dobrar todo o rabinho no formato, tá? Então, tem que fazer um triângulo e deixar aquela pontinha. Então, é só dobrar ali até formar um triângulo mesmo. Pode usar o alicate pra ajudar nessa parte, que é mais dura, né? Então, formei ali um triângulo e com aquela pontinha lá do início que sobrou mesmo, eu vou costurar ali na outra base pra poder finalizar esse arremate ali. E assim fica o gatilho do rabinho, tá? Então, agora a gente precisa costurar ele no rabinho. Então, eu vou encaixar ali dentro do anel mágico do rabo e apenas costurar em volta. E como eu falei antes, eu costurei essa alça de trás errada, né? Eu tinha costurado ela na horizontal e ela é na vertical. Então, eu vou posicionar ali novamente, tá? E vou passando um ponto no corpo, um ponto na alça, tá? Então, você posiciona ali logo abaixo do rabinho dele e na parte de baixo ali no corpinho. E depois é só ir costurando em volta, sem segredo. E depois de costurar, é só arrematar e cortar os fiozinhos, escondendo eles, tá? E o seu botita está pronto. Então, é isso, seu potito tá pronto. Como eu falei, coloquei uma linguinha ali nele, né, vermelha. Achei que ficou muito fofo. E é isso, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, tá? Comenta aqui o que você achou.
E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo.